Oi, pessoal. Eu me chamo Loane, essa daqui é a Tainara e a Joana. E a nossa apresentação será sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. A política foi criada no dia 27 de agosto de 2009 e ela visa aumentar a busca e o acesso dos homens aos serviços de saúde em resposta a problemas de saúde pública, considerando que 2 em cada 3 adultos que falecem são homens. A carência de cuidados de saúde entre os homens está frequentemente relacionada a fatores culturais, como receios e resistências em relação a diagnósticos e tratamentos, o que impõe significativos desafios à implementação da política nas unidades básicas de saúde. Então, com isso fica claro que a política foi criada com o intuito de esclarecer para os homens que a procura de uma UBS ou de qualquer outro serviço de saúde tem que ser procurada não somente nos últimos casos, né? Não só se você tiver com uma doença lá absurda que você vai procurar o cuidado da saúde. E o objetivo da nossa apresentação será expor sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e sua relação com o trabalho do enfermeiro no campo da saúde coletiva. Essa política é importante, pois trata da promoção da saúde masculina, prevenção de doenças, redução da mortalidade, acesso a serviços de saúde e conscientização sobre autocuidado, abordando de forma integral as necessidades dos homens. Como eu disse anteriormente, a nossa apresentação acaba ficando um pouco redundante, né? Porque é justamente isso, dá ênfase da importância do homem realizar um acompanhamento de rotina, porque eles tendem a ter a masculinidade frágil, né? Aquilo de que se tiver o autocuidado, isso torna ele, entre muitas aspas, menos homem. Porque, por exemplo, um homem passar um protetor solar para se cuidar, aquilo vai deixar ele menos homem. Os métodos que foram utilizados foi a BVS, o Google Acadêmico, e contamos também com o apoio do site do Ministério da Saúde, que lá aborda mais especificamente sobre essa política aplicada no SUS. Agora eu vou dizer de forma mais concreta, assim, mais definida, o que é essa política, que até então ficou um pouco assim por altos. Ela é uma iniciativa do governo brasileiro que visa promover a saúde dos homens e facilitar o seu acesso aos serviços de saúde, em resposta ao alto índice de problemas de saúde que os afetam, como doenças coronárias, câncer e hipertensão. Além de incentivar a busca regular por atendimento médico, a política supera barreiras culturais que dificultam essa procura, garantindo um atendimento integral e humanizado para promover a saúde e promover a doença, prevenir doenças. O grupo que é vulnerável é o homem e ela está direcionada a favorecer a saúde de forma ampla, mudando o conceito de que o homem só busca o atendimento em último caso. E justamente por ele buscar o atendimento em último caso, isso acaba tornando ele, com vista no geral, né, mais vulnerável a doenças, à morte, do que as mulheres, que você olhando assim, você vê que um é mais frequente que o outro. Como a política é aplicada no SUS, o Brasil é o único país da América Latina que possui um direcionamento específico para a saúde do homem. A faixa etária de foco nessa política está entre 20 e 59 anos e tem como objetivo o acolhimento, a saúde sexual e reprodutiva, a paternidade, as doenças prevalentes no grupo masculino e prevenção de violência. Bom, apesar de serem políticas separadas, elas possuem pontos que são únicos assim entre elas. Elas têm como objetivo o cuidado integral, a promoção da saúde e a garantia de direitos. A gente trouxe alguns pontos que são em relação entre essas três políticas que são de extrema importância. O primeiro é o foco na integralidade do cuidado. As três políticas enxergam o indivíduo como um todo, e não só os aspectos clínicos desse indivíduo.
Então, elas promovem ações preventivas e de promoção de saúde. O segundo ponto é a valorização do protagonismo e autonomia. As três políticas trazem que o indivíduo não só tem que ir ao encontro da saúde, como também ser responsável pela própria saúde. Então, ele tem que entender que ele precisa de momentos de autocuidado para que tudo se encaixe e dê certo. O terceiro ponto é a promoção da equidade. As três políticas trazem um processo de redução da desigualdade no acesso, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, então elas tentam reduzir essas desigualdades, trazendo um atendimento de equidade, principalmente para os grupos vulneráveis. E nesse caso, são os homens, negros, indígenas em situação de fuga. O quarto ponto é o enfrentamento de estigmas e barreiras culturais. Como já foi falado, os homens têm a masculinidade frágil, então estereótipos de longo prazo, como o patriarcado, o homem heterossexual e que ele tem que ser forte e tudo mais, precisa ser quebrado para que os homens entendam que eles podem sim se cuidar de forma efetiva sem reduzir a sua masculinidade. O quinto ponto que as três prezam é a intersetorialidade. As três prezam por uma articulação de diferentes setores, como a educação, o ambiente e a segurança que esses indivíduos se encontram para que seja um ambiente favorável, para que a saúde seja efetiva. Então, essa política ela visa promover a saúde masculina de forma integral. Então, o enfermeiro tem um papel muito importante nesse processo. O enfermeiro da saúde pública possui um papel importante na PNAS por meio de diversas atividades, como, por exemplo, consultas para prevenir doenças como hipertensão, diabetes, DSTs, atividades físicas que explicam temas de saúde por meio de palestras, como, por exemplo, sobre alimentação saudável e práticas de exercícios, identificação de doença pelos sinais, promoção da saúde mental para ajudar no estresse, ansiedade, depressão, por exemplo, e ações comunitárias e integração com o sistema de saúde. Essas relações de gênero com o processo saúde e doença nos mostram alguns comportamentos, acesso à saúde, a serviços de saúde e até mesmo como os homens vão lidar com a saúde. Porque antigamente eles eram mais vistos como provedores e acreditavam que cuidar da sua saúde não era tão importante. Hoje em dia, a reflexão que fica é que, em relação à exclusividade de uma política voltada à população masculina, mostra as relações de gênero como determinante do processo e a resgatar homens como sujeitos do direito à saúde. Ela se concentra em determinantes socioculturais, como, por exemplo, pelos papéis de gênero impostos pela sociedade, que faz os homens negligenciarem sua saúde, biológicos, incluindo especificidade do corpo humano e fatores de risco deles, e comportamentais, como o uso abusivo de álcool, tabaco e a busca tardia por atendimento médico. Aqui a gente trouxe um gráfico que dá para analisar a diferença da taxa de mortalidade entre homens e mulheres. Segundo o IBGE, homens brasileiros morrem mais do que mulheres, em todas as faixas etárias. As mulheres são a parte em vermelho em cima e os homens a azul. E dá para ver que a maior taxa de mortalidade masculina é por volta dos 30 a 35 anos. Isso mostra que eles buscam ajuda tardiamente. Já a taxa de mulheres tem de ser depois de 70 anos. Isso significa que elas procuram o autocuidado, né? Então, o cenário mais desigual se concentra no grupo etário dos 20 aos 24, porque há uma diferença significativa na letalidade. São 371 óbitos de homens a cada 100 mortes de mulheres. Isso significa 3,7 vezes mais. As principais causas de morbimortalidade na população masculina é causada pelos seguintes fatores. São os índices demográficos, que estão indicando a idade da população masculina, e podemos analisar que há uma população mais idosa, o que é essencial para a gente planejar políticas de saúde. A violência, porque o homem é mais vulnerável à violência, seja como autor ou vítima.
ela está biologicamente associada ao sexo masculino, e sob o ponto de vista sociocultural, a violência é uma forma social de poder, que fragiliza a própria pessoa que o pratica. Terceiro, o alcoolismo, porque os homens iniciam precocemente o consumo de álcool, tendem a beber mais e têm mais prejuízo em relação à saúde, tanto que a prevalência de dependentes de álcool também é maior para o sexo masculino. Tabagismo, os homens usam cigarros também com maior frequência do que as mulheres, obviamente acarretando em doenças cardiovasculares, câncer, pulmonares e etc. Pessoas com deficiência, porque o pessoal com deficiência é mais inferiorizado. Então, na população masculina, a crença de que o homem não é vulnerável vai fazer com que o indivíduo com deficiência ele seja excluído. Adolescência e velhice, porque na adolescência há uma predisposição a agravos de saúde pela não adoção de práticas preventivas, já que o homem não busca tão cedo. E na velhice, os homens precisam também de cuidados específicos, então muitas vezes só procuram em momentos mais graves da doença. E causas externas, como homicídios, suicídios, câncer, acidentes, etc. Então, como a Tainara acabou de falar, o câncer está entre as principais causas de mortalidade do homem. E aí a gente achou relevante falar sobre o câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país. E é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina. A idade e os agentes químicos relacionados ao ambiente de trabalho são as principais causas do acometimento. O diagnóstico precoce e o rastreamento são as duas principais ações de controle para o câncer. E também na linha de raciocínio de homem, de saúde do homem, de câncer e do mês de novembro, que terminou semana passada, também é importante falar sobre o Novembro Azul, que é uma campanha anual que conscientiza sobre a saúde masculina, especialmente a prevenção de câncer de próstata. O objetivo é incentivar exames regulares, que foi tudo isso que a gente já abordou, não somente nos últimos casos, e discutir a saúde mental, que também é um tópico um pouco sensível, coincide homem e saúde mental, porque justamente por ser um tema frágil e o homem ser considerado forte, utilizando a cor azul, a campanha promove eventos e palestras para desmitificar o cuidado médico e engajar homens e suas famílias na saúde integral. Inclusive, no meu ponto de vista, e creio eu que no de vocês, é um assunto, no caso Novembro Azul, que é pouco comentado. Como assim, pouco comentado? A gente vê bastante nas redes sociais, nós que temos acesso, Mas eu digo para todos, no geral. Nas escolas é um assunto pouco comentado, pelas ruas. Por exemplo, em toda a minha jornada, desde a escola até aqui na universidade, o mês de novembro nunca foi um assunto muita pauta, como Setembro Amarelo, por exemplo, o Outubro Rosa. E então eu acho que seria muito importante palestras na escola, nas empresas, nos lugares de trabalho, até pela rua mesmo. Só que o motivo disso, até que eu vou falar posteriormente, é em relação à verba. Eu penso muito nisso. Só que eu acho que o Novembro Azul é um tópico que deveria ser muito mais abordado. Aí ali a gente trouxe uma imagem de uma empresa fazendo a campanha de Novembro Azul. E agora eu vou falar das falhas na criação da política. Primeiro é a falta de envolvimento da população na criação da política, que poderia ter sido mais efetiva, que seria mais efetiva se tivesse incluído a participação da população masculina, considerando suas experiências. Essa inclusão seria importante para o desenvolvimento de estratégias que realmente abordem os desafios de forma mais familiarizada, de forma que os homens, por exemplo, seria para impossíveis atualizações dessa política, você chegar para um homem, fazer um questionário, qual assunto que você acha que é alguma coisa recorrente, que é relevante, mas que não é abordado em relação à saúde, no caso. Ou então, tem algum tópico, alguma doença, alguma coisa que você gostaria que fosse abordada de outra forma para chamar mais atenção, para prender mais atenção? Eu acho que essa parte de
de envolver a população masculina seria muito importante. E o que eu falei também das limitações no orçamento, que a disponibilidade de recursos financeiros pode ser insuficiente. Isso compromete a efetividade das ações propostas por essa política. Sem as verbas necessárias, é complicado a realização de projetos planejados de forma abrangente e eficaz. Ou seja, aí com mais projetos, com mais verba seria possível, pelo menos na teoria, né? Na prática é outra coisa, mas dá a entender que com mais verbas, mais recursos para você fazer umas dinâmicas, umas coisas legais pela rua, nas escolas principalmente, que a Joana vai falar depois também mais sobre isso, mas a limitação no orçamento também é um tópico importante. Bem, como toda política, né, a PNAD também tem alguns desafios, como, por exemplo, capacitação profissional. A carência de profissionais de saúde capacitados, né, para lidar com algumas especificidades do homem, onde eles geralmente demonstram dificuldade em abordar esses temas, como saúde mental, violência, doenças sexualmente transmissíveis, e aí isso pode resultar em umas abordagens mais insensíveis ou pouco atrativas para os homens. Barreiras socioculturais ou culturais, por questões como a dificuldade do homem em buscar o atendimento, devido aos estereótipos que dissociam ele à força e invulnerabilidade, ou por medo de estigmatização ao abordar temas mentais e sexuais. E aí a falta de um ambiente acolhedor para eles se abrirem é uma barreira. Outro fator que influencia também é a falta de abordagem desse assunto desde a escola. Porque a escola é um lugar estratégico, né, para poder conscientizar as pessoas. E poderia conscientizar mais os meninos sobre o autocuidado, sobre a saúde reprodutiva e várias outras coisas. Então, se tem uma falha nessa política, os temas da saúde do homem vão ficar frequentemente negligenciados ou vão ser bem abordados superficialmente. Bom, a gente trouxe alguns pontos aqui que poderiam ser modificados ou implementados para que essa política acontecesse de forma mais efetiva. O primeiro ponto é fortalecer a educação continuada, porque após o profissional da saúde se formar numa instituição de ensino, é necessário que ele continue estudando, continue se interessando pelo assunto, principalmente pelo assunto com que ele trabalha, nesse caso a saúde do homem, porque as coisas elas sofrem alterações, elas têm novas pesquisas, novas constatações, e é necessário que o profissional entenda sobre o assunto que ele está envolvido. Não só para que ele passe para a população e a população consiga entender o que está acontecendo ali, como para ele também ter um bom atendimento. E o segundo ponto é aumentar as campanhas de conscientização. Como a Luane falou, apesar de existir a campanha de conscientização do Novembro Azul, por exemplo, ela é pouco falada, ela é pouco divulgada, e principalmente para as crianças e para a população entender esse processo, conseguir acabar com os estigmas que existem na população masculina, né? Acabar com os preconceitos, é necessário que esse tema seja falado, que esse tema seja trazido de forma constante na população. Então, as campanhas de conscientização são importantes para que os homens se envolvam também nesse assunto e consigam naturalizar o acesso à saúde, que eles precisam de acompanhamento, e não só em último caso. Aqui a gente trouxe uma tirinha para descontrair, que é uma esposa falando pro marido: querido, com todos os seus problemas de saúde, está na hora de começar a se cuidar. E aí o marido responde: e se eu não quiser? E aí a morte fala: nesse caso eu cuido de você. Esse é um caso clássico. Os homens são exatamente assim. Eles só não querem se cuidar. E aí, de fato, com as doenças se agravando, a última opção, né, é o falecimento. Então, para a gente concluir, né, é importante lembrar que a PNAD foi criada em 2009 pelo Ministério da Saúde, a fim de que os homens jovens e adultos buscassem com maior frequência a promoção da saúde e prevenção de doenças. O principal desafio é a quebra de uma cultura machista atrelada à falta de conhecimento presente na sociedade. O principal trabalho do enfermeiro nesse meio é atuar na conscientização da população masculina, trazendo o acolhimento e compreensão necessária para que o tema seja efetivo. Essas foram nossas referências e obrigada pela atenção.